E você já pode mandar a sua pergunta também, a sua dúvida pelo 992005515. Não deixe para perguntar no final, né? E a gente pede também que a pergunta seja bem direta, bem objetiva, né? Para dar tempo da gente conseguir tirar o máximo de dúvidas possível. Antes disso, vamos aos nossos informes. Tem Operação Soca Careco em Limeira nesta semana na região do Jardim Santa Eulália. Hoje passa no Jardim Alto do Flamboyant e no Jardim Santa Eulália. Amanhã também no Santa Eulália. Na quarta também Santa Eulália. Na quinta, Jardim Ibirapuera. E na sexta-feira, Parque das Nações. Lembrando que a Prefeitura sempre deixa a filipeta de aviso, né? Nos bairros que vão ter o programa. E, por favor, não vá deixar cacareco na rua se o seu bairro não está previsto na programação. Porque além de ficar juntando bicho, deixa a rua, a calçada, tudo muito feio. E temos emprego em Santa Bárbara, né? A Prefeitura aí, anunciou 80 vagas, né? Lembrando que o atendimento lá é sempre até a 1h30 da tarde. Então, dá para correr e tentar fazer o contato, mandar um currículo. É das 7h30 a 1h30. São oportunidades para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio e cursos específicos. O WhatsApp lá do Desenvolve Santa Bárbara é o 19 3499 1015. E o e-mail é empregos@santabarbara.sp.gov.br. O candidato deve informar aí o RG, o CPF e a carteira de trabalho. E as vagas podem ser encerradas sem aviso prévio, né? A gente vai falar rapidinho aqui algumas, mas a gente não sabe se todas elas ainda estão disponíveis. Para quem é alfabetizado, acabador, azulejista, gesseiro, marceneiro, motorista carreteiro rodoviário, padeiro, pedreiro, pintor, pintor industrial, revisor de tecido, serralheiro de esquadria de alumínio. Para quem tem o primeiro grau, que é o ensino fundamental, cortador, encanador predial, industrial, tecelão, telhadista e vendedor. Para quem tem o ensino médio, que é o segundo grau, encarregado de loja, operador de empilhadeira, operador de manufatura de fundição, orçamentista, porteiro, serralheiro, vendedor, vendedor especialista e vendedor interna e externa. Já as vagas que exigem cursos: jardineiro, montador de acessórios automotivos, oficial de manutenção técnica, concurso de eletricista, operador de pá carregadeira, técnico agrícola e vigilante, condutor de veículo de emergência. Então, essas são as vagas aí. Repetindo, o telefone é o 19 3499 1015, que é o Desenvolve Santa Bárbara, atende até a 1h30, de segunda a sexta. E lembrando que a cidade também está com um concurso público aberto para técnico em enfermagem, né? É um processo simplificado, a inscrição é gratuita, mas é um trabalho temporário também durante o enfrentamento aí do coronavírus. O salário é de R$ 2.204 para a jornada semanal de 30 horas. É preciso ter ensino técnico de enfermagem e registro no conselho de classe. As inscrições são feitas só pela internet no site do município, que é o santabarbara.sp.gov.br, na aba Concursos e Inscrições. E até dia 31 de julho, sexta-feira agora. Então, mais uma oportunidade aí. E agora sim, vamos para a nossa entrevista com a Fernanda Miniti, né? Que eu vou entrevistá-la pela primeira vez, mas ela já é bem conhecida aqui dos ouvintes, né? Que também já podem mandando as perguntas aí e as dúvidas pelo 992005515. Ela é advogada especialista em direito previdenciário, pós-graduada em direito público e direito previdenciário e membro da Comissão de Direito Social da Ordem dos Advogados de Limeira. Esse é um resumo, o currículo dela é bem mais extenso que isso. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde para todos os ouvintes aí da rádio, estúdio. Aqui na... Tá meio cortando? Tá cortando o áudio aqui. Tudo certo? Estão conseguindo me ouvir? Ah, agora tá ok. Parece que tá oscilando um pouquinho, né? Mas acho que ela consegue ouvir a gente, né? Consegue. Certo. Eu consigo. Certo. Fernanda, será que as pessoas estão esquecendo da aposentadoria na pandemia, porque a gente não ouviu mais falar, né? Então a gente queria até resgatar um pouquinho como que está essa situação, né? Retomando esse assunto. Claro, o que está acontecendo durante a pandemia? O momento atual, informações estão sendo sobre a vírus, porém os serviços eles continuam ativos. De que forma? Através do 135 ou do tema do meu INSS digital. Vocês estão conseguindo me ouvir ou está oscilando o áudio? Tá um pouquinho ainda oscilando, né? Tá oscilando. Tá, mas tá tudo certo aqui, às vezes é algum erro. A conexão acho que tá ok, né? Tá ok.
Pode continuar? Pode sim. continuar. Tem os programas, então, 135 e tem um aplicativo também. Isso. O que está suspenso são as atividades no próprio INSS. Não está aberto, porém os serviços estão em andamento. Como que a pessoa deve proceder? Ou ela liga, 135, ou ela envia a ação online. Ela envia para o sistema e o INSS analisa. Caso, um exemplo comum, as perícias não estão tendo, né, tem a possibilidade de enviar o laudo para o sistema, aí o perito vai analisar esse laudo via digital e dar uma resposta para a pessoa se ela tem ou não esse direito. Agora, uma coisa interessante de lembrar no período da pandemia é que isso é muito comum em relação por incapacidade. Quando a pessoa envia o laudo, se o INSS conceder, normalmente ele vem concedendo por uns 3 meses. Porém, se a pessoa recebeu um mês, no próximo mês, ela tem que fazer o pedido novamente para eles analisarem se vão manter ou não. Não é automático esses 3 meses. Ela dá a entrada uma vez, o perito analisa e depois, no mês seguinte, ela envia a nova documentação e faz o mesmo procedimento. Certo. E no caso, eles estão aumentando ou modificando os prazos para essas análises ou já tem um prazo regulamentado que permanece durante a pandemia? Não tem prazo regulamentado. O que acontece, o que vem acontecendo na prática é o seguinte: alguns documentos que precisam ser entregues na agência, isso se chama cumprimento de exigência. O INSS faz um pedido de uma aposentadoria, a pessoa precisa, por exemplo, levar uma documentação rural ou escutar testemunhas, etc. Como está acontecendo? O INSS marca esse cumprimento, ele marca até uma data, porém, até agora, sempre na semana em que vai ocorrer o cumprimento de exigência, o INSS cancela, ele vem até hoje, as agências estão fechadas, e vai remarcar isso para o momento futuro após a pandemia. Eles não estão não marcando a data. Ou eles, em alguns casos, eles já marcam para daqui 2, 3 meses, ou eles marcam, mas aí tem que conferir na semana do agendamento se vai estar aberto ou não. Porque o que aconteceu durante todo esse período, surgiram datas. O INSS disse que vai abrir o INSS a partir da data X. Mas aí, perto da data, por conta da pandemia ainda não está estabilizada, eles acabam prorrogando esse prazo. Então, até hoje, o INSS presencial ele continua fechado, mas os serviços estão em andamento. Certo, mas quem precisa de algo presencial ainda está esse tempo todo esperando, daí isso já vai criando um passivo aí gigante, maior do que já tinha, né? Sim, além de que o próprio telefone, o 135, já era uma ligação que costumava não ser rápida, agora está bem congestionado, demora mais ainda para conseguir falar também. Mas não tem outra forma, é a forma com que vem sido feita na prática, não é a agência, que a agência está fechada. E assim, pessoas têm tentado recorrer na justiça, que nem alguns casos que talvez sejam mais urgentes, consegue abrir uma exceção ou não tem precedente disso ainda? Não tem precedente, até porque a própria justiça ficou também fechada. Os fóruns ficaram com os prazos suspensos e também não estão tendo nos fóruns aqui em Limeira, audiências, atos de aglomeração. Os juízes também estão fazendo a mesma coisa. Quando tem uma audiência, uma perícia agendada, eles cancelam e falam que vão remarcar para o momento futuro. Dependendo do processo, não tanto o INSS não precisa necessariamente de uma audiência, mas isso acontece muito na trabalhista. Aí estão fazendo a audiência virtual. Aí marcam a data, faz a audiência virtual. Agora, a perícia, que precisa do ato médico em si, também estão cancelando e não dizem a data, falam que vão ser marcados para o momento futuro. Certo, então só alguns casos aí que consegue resolver
totalmente no virtual, né? Que não é o caso da perícia, né? E geralmente as perícias estão entre os serviços mais volumosos, assim, ou não? No INSS, sim, tem bastante casos de por incapacidade quanto aposentadoria. A aposentadoria, aquelas que a pessoa já deu a entrada, ele vai fazer o trâmite normal, já juntou a documentação, o INSS continua analisando, vai verificar se tem ou não direito, porque aquilo já foi levado até antes da pandemia. E a perícia no INSS, aquilo que eu disse, não estão sendo feita a perícia, mas está aceitando o envio online da documentação, o laudo. Então, basta a pessoa, administrativamente, enviar o estado médico, o exame, as receitas que ela tiver, e o INSS vai analisar isso sem perícia. Ele vai analisar apenas de acordo com a documentação. Certo. Agora, 12h17, estamos conversando com a advogada de Direito Previdenciário, Fernanda Miniti, né, esclarecendo aqui sobre a Previdência e a situação complicada, né, de quem precisa fazer perícia e não consegue, também não adianta recorrer à Justiça, porque a Justiça também está parada, né. Você pode mandar as suas questões para o 992005515, também pelo Facebook e pelo YouTube, onde estamos com a transmissão ao vivo. E, Fernanda, assim, para a gente até retomar, né, de onde literalmente parou, né, antes da pandemia, qual a lei que está vigorando agora, né, depois da reforma, o que está valendo atualmente? Tá, vamos lá. Isso é o que a maioria das perguntas das pessoas perguntam, todo mundo gosta de saber. O que está valendo hoje em dia? Com a reforma da Previdência, deixou de existir uma modalidade de aposentadoria, que era chamada aposentadoria tempo de contribuição, em que o homem se aposentava com 35 anos de contribuição, com 30. E passou a existir uma modalidade de aposentadoria única, a aposentadoria para a mulher progressivamente chegar aos 62 anos de idade e o homem 65 de idade 15. Só que, como tinham algumas pessoas que estavam próximas de se aposentar, para que essas pessoas não fossem, né, não sejam prejudicadas com esse impacto dessas mudanças, houveram 5 regras de transição que são as que estão vigorando. Então, hoje em dia, o profissional, ele precisa calcular para aquela pessoa. Um exemplo, a pessoa quer se aposentar, então precisam ser feitos pelo menos 6 cálculos. O cálculo da lei antiga, para verificar se a pessoa tem o direito adquirido com as regras lá atrás, e as 5 regras de transição. Aí vou passar rapidinho, só para as pessoas terem uma ideia, como que funcionam as regras, quais as regras vigorando hoje, agora em 2020. Vamos lá. Primeira regra é a regra de transição, sistema de pontos. A pessoa, para ela se aposentar, a mulher precisa ter 87 pontos e o homem 97 pontos. Isso eu estou falando para o ano de 2020. Pontos são o tempo de contribuição da pessoa mais a idade. O tempo mais a idade. Lembrando que para o homem 35 de contribuição e a mulher de contribuição, se eles atingirem a pontuação, eles preenchem o requisito para modalidade, que é a primeira modalidade, que é a regra por pontos. Então, agora em 2020, está estipulado em 87 mulher e 97 homem. Lembrando que esses pontos, eles aumentam 1 ponto por ano. Então, em janeiro do ano que vem, vão ser 88 e 98. Assim, eles vão aumentando. Essa é a primeira regra. A segunda regra é chamada tempo de contribuição mais a idade mínima. A mulher precisa ter 56 anos e meio de idade e o homem 68 e meio de idade, homem 35 de contribuição, mulher 30 anos. Então, se tiver a idade e o tempo de contribuição, consegue se aposentar nessa regra também, que é a regra chamada tempo de contribuição mais idade mínima. Essa idade que eu estou falando é esse ano, 2020. O ano que vem, 6 meses por ano. Vamos lá. A terceira regra de transição é o pedágio de 5%. Como que funciona aí?
aqui, logo no início, eu falo que a pessoa, para ela se aposentar, antes, ela, como deixou a aposentadoria por tempo de contribuição, em que a mulher se aposentava por 30 anos, o homem anos de tempo de trabalho, surgiu um pedágio de 50% que vale para aquelas pessoas que estavam há 2 anos de completar esse período. Por exemplo, então eu estou dizendo que para essa regra, uma mulher precisa ter pelo menos 28 anos de contribuição, ou seja, a partir de 28, menos do que 2 anos faltava para os 30. E o homem, pelo menos 33 anos de contribuição. Aí, como que ela se aposenta? Ela vai pagar um pedaço do tempo que faltava. Esse exemplo, se faltasse 2 anos, no exemplo que eu dei de 28 anos, ela se aposentaria com mais um. Faltam 2 mais um, chamado pedágio de 50%. Ela se aposentaria com 31 anos de contribuição. Só que ela vale, estava, né, há 2 anos de completar a antiga aposentadoria. E essa regra, ela implica também no cálculo dela o fator prioritário, nessa forma de cálculo. Essa é chamada pedágio de 50%, que é a regra de transição 3. A outra regra é uma regra bem simples, que é a regra da idade. Atualmente, para a mulher, esse ano está em 60 anos e meio, a aposentadoria por antes da reforma, a mulher se aposentava com 60. Com a reforma, foi para 62 anos. Só que isso é progressivo. Nesse ano, ainda não é 62. Esse ano é 70 anos e meio. É assim, ele vai aumentando até o ano de 2023, em que completará os 62. Aí a mudança da aposentabilidade para a mulher. E a última regra de transição, que é o pedágio 100%, funciona no estilo do pedágio. Aqui tem uma idade mínima. Mulher, 57 anos de contribuição, e o homem, 60 anos e 35 de contribuição. Aqui calcula-se o pedágio literalmente de acordo com o que faltar, 100%. Por isso, o nome pedágio. Faltavam, por exemplo, 3 anos para a pessoa completar o período, ela vai ter que trabalhar esses 3 anos e pagar mais 3 do pedágio. Ela vai pagar literalmente 100% daquilo que faltava para ela completar, só que ela tem que ter essa idade mínima. Mulher 57 e homem 60. Porém, o interessante dessa regra é o cálculo dessa do pedágio de 100%, o cálculo dela, ele é um cálculo mais vantajoso. Com a reforma também mudou não a modalidade de aposentadoria, mas a forma de se calcular o valor do benefício. E nesse pedágio, essa forma de cálculo, ela não foi prejudicada. Ela continua sendo da forma anterior, por isso ela é benéfica para o segurado. Certo, são bastante regras aí, né? A gente pensa em reforma para simplificar as coisas, né? Mas, das de transição. certo. Agora é 12h25, nós vamos para um breve intervalo e a gente já volta com as dúvidas. Já tem algumas dúvidas aqui surgindo do pessoal. A gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí. Painel Magnífica volta já. Atenção para um recado muito importante. Temos ouvido falar o tempo todo do coronavírus. Também reforçamos sempre aqui as medidas de higiene e prevenção contra a pandemia. Mas agora quero alertar vocês para a gravidade do mosquito da dengue. O mosquito não está em quarentena não. A dengue mata e precisamos cuidar de todos. É na água parada que o Aedes aegypti se prolifera. Temos que eliminar todos os locais onde a água fica parada em nossa casa. A limpeza não leva nem 10 minutos e deve ser feita uma vez por semana. E um pedido especial, receba bem um agente em sua casa. Eles estão uniformizados e identificados com crachá. Peça sempre o documento de identificação do agente. Faça a sua parte e proteja você e sua família. Prefeitura de Limeira.
Foi a decisão mais difícil da minha vida. O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos. E eu apoiava. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. A vida continua. Converse com sua família sobre ser doador de órgãos. Saiba mais em saude.gov.br/doação de órgãos. Ministério da Saúde e Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Não deixe água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dar bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar água parada esperando o mosquito, ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, use a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado pra não te pegar. Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Valorize o seu produto ou empresa. Apoie a programação da Magnificat. Ligue 3452-3731. 3452-3731. Apoio cultural na Magnificat. Aqui, a sua empresa tem valor. Apoio cultural. Nós, da Papelaria Pica-Pau, continuamos atendendo todos os nossos clientes com o carinho de sempre. Devido à pandemia e para dar todo o conforto e segurança a você, faça seu pedido pelo WhatsApp. Se necessário, enviaremos as fotos e todas as informações. Pronto! É só passar na Papelaria Pica-Pau e retirar. Ou ainda, consulte nossa taxa de entrega. Papelaria Pica-Pau, Avenida Eduardo Peixoto 676, Limeira. Anote o nosso WhatsApp, 989 26 0152. Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? A desinformação pode vir até mesmo de uma pessoa próxima. Fique atento à fonte da notícia. Confira a autoria do texto, confirme em outros sites. Repasse apenas o que é verdade. Preste atenção em erros de ortografia. Justiça Eleitoral. Coronavírus. Evite o contágio. O período de incubação do novo coronavírus pode durar até 2 semanas, período em que os primeiros sintomas podem aparecer. Os principais são respiratórios, semelhantes a um resfriado, ou às pneumonias, como febre, tosse e dificuldade de respirar. Cuidados básicos de higiene reduzem o risco de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas. A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara. Motociclista, o uso correto do capacete reduz em até 50% o risco de morte e em até 80% as chances de ferimentos graves na cabeça. Quem não usa o capacete comete infração gravíssima, leva 7 pontos na CNH e paga quase R$300 de multa e tem a suspensão do direito de dirigir. O Brasil carrega a triste estatística de ser o segundo país do mundo em número de mortes de motociclistas. É urgente mudar esta trágica situação. Faça a sua parte. Dirija com prudência e responsabilidade. Magnífica FM, pela preservação da vida no trânsito. Coronavírus. Evite o contágio. A transmissão do novo coronavírus no país ainda está em andamento e o contágio costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, tais como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas e depois o contato com a boca, nariz ou olhos. A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara. De segunda a sexta, Café das 5, com o diácono Ricardo, às 5 da manhã. Motociclista,
o uso correto do capacete reduzem até 50% o risco de morte e em até 80% as chances de ferimentos graves na cabeça. Quem não usa o capacete comete infração gravíssima, leva 7 pontos na CNH e paga quase R$300 de multa e tem a suspensão do direito de dirigir. O Brasil carrega a triste estatística de ser o segundo país do mundo em número de mortes de motociclistas. É urgente mudar esta trágica situação. Faça a sua parte. Dirija com prudência e responsabilidade. Magnífica FM, pela preservação da vida no trânsito. Aqui Maria vai à nossa frente. 12h32, pessoal, a gente viu que o áudio estava cortando. A gente volta com a Fernanda, mas a gente volta por telefone porque a conexão estava dando ruim, o pessoal não estava ouvindo direito, né? Então, vamos voltar com a Fernanda por telefone. Está nos ouvindo, Fernanda? Sim, Tá cortando de novo, impressão minha? Estamos por linha agora, estamos por telefone ao invés do Skype. Certo, agora com as participações já tem bastante perguntas, bastante dúvidas aí chegando, né? Eu queria agradecer a Edna Andrade, que está nos acompanhando pelo YouTube, também o Luiz Fabiano, a Vilma Zop, a Maria Elisa Furlan e também a Nilza Benedita Aparecida Mufato. Boa tarde, Deise Marcos, ótima segunda-feira, uma abençoada semana. Muito obrigada para todos vocês que nos acompanham também. Certo, vou começar com as participações. Vamos lá, que tem bastante. Aqui pelo WhatsApp temos áudio da Lilian Campos. Boa tarde, magnífica, boa tarde, doutora Fernanda. Minha irmã ficou viúva em janeiro. Meu cunhado era aposentado por tempo de serviço. Minha irmã já tem 60 anos. Só que quando veio a pensão alimentícia para ela, veio só metade. Aí ela ligou lá para saber, né? Eles disseram que tá certo, que é a nova lei e que ela só vai receber metade só. Tá certo isso pela idade dela? Boa tarde. Realmente houve essa mudança com a reforma da Previdência. O cálculo da pensão por morte modificou da seguinte forma. Como a pensão que gerou para ela foi agora, já passa a valer, a vigorar as regras atuais da reforma. E o cálculo, antigamente, era exatamente o valor que a pessoa recebia de aposentadoria antes da reforma, antes de novembro de 2019. Então, a pessoa recebia, sei lá, R$2.000. O valor da pensão seria 100% do valor que ela recebia. Com a reforma, como que ficou esse cálculo? Passou a ser 50% do valor que a pessoa recebia da aposentadoria, mais 10% por dependente. Então, realmente, esse cálculo caiu com a nova lei. E como essa pensão foi gerada nesse momento, ele já entra esse cálculo com a nova regra, que infelizmente é menor do que a antiga. Mas é isso mesmo, até o cálculo feito a princípio, lógico, não vi, né, pelo INSS. Então, mais uma mudança aí da reforma em relação às pensões, né? E temos mais perguntas? Temos mais um áudio aqui da Rosemary, vamos lá. Oi, Daísa e Marcos, tudo bom? Boa tarde. Aqui é a Rosemary. Eu gostaria de saber com a doutora se eu tenho 28 anos de registro e tenho 52 anos. Como que fica assim a minha situação para aposentar? Tá? Eu gostaria de saber se tem chance de eu aposentar esse ano ainda ou não. Tá? Obrigada. Vamos lá, pelo que ela falou, ela tem 28 anos de contribuição. Só observar se ela completou esses 28 anos antes da reforma. Ou seja, antes do dia 13 de novembro de 2019. Porque se ela completou esses 28 anos lá, ela vai se encaixar na regra pedágio de 50%, que é aquela que eu expliquei, que vai pagar metade do tempo que faltar. Então, por exemplo, se ela tinha 28 anos em novembro de 2019, ela se aposenta sim
só que com 31 anos de contribuição. Vai pagar metade do que faltaria. Aí ela se encaixaria na chamada regra de transição pedágio de 50%. E vai levar em consideração a idade dela e aplica o fator previdenciário, mas consegue se aposentar se ela tiver preenchido até essa data que eu disse. Certo, então tem uma das opções previstas aí que o caso dela se encaixa, desde que seja até a data aí de 13 de novembro de 2019, que é a partir de quando passou a avaliar a reforma, é isso? Isso, exatamente, certinho, isso mesmo. Certo. Outro áudio aqui também da Maria Aparecida. Olha, eu tô com uma para fazer a prova de vida agora no começo de agosto. Como que eu vou fazer? Eu não posso ir no banco? Daí, como é que fica? Como é que fica? É a pergunta de muita gente. Vai ter que ligar no INSS no 135 e verificar como eles estão procedendo. Essa questão da prova de vida também é muita gente, né? Tem muita gente. E o banco também, os bancos estão aglomerados. Aí vai precisar verificar como que eles estão fazendo também. Se dá para enviar isso online. Nós fizemos isso aqui, já chega a fazer isso pelo escritório, mas as duas formas que estão fazendo aí, sempre. Ou digital ou 135. Uhum. Pois é, temos... casos o INSS não pode cobrar ou outras pessoas, por estar fechado, o INSS tem que aguardar a retomada das atividades para poder cobrar. Eu digo assim, não pode cobrar um prejuízo de uma pessoa por não ter cumprido uma atividade, se a atividade sabe. Sendo que não estão dando condições, né, da pessoa comprovar, né? Então, assim, nenhum benefício pode ser bloqueado por conta disso, por conta dessa falta da prova de vida, então, no caso. Isso, em tese, sim, isso, exatamente. Certo, mais dúvidas? Temos um ouvinte aqui, tá dizendo: oi, boa tarde. Faz 3 anos que meu filho está afastado, agora o INSS deu alta para ele, porém ele está com gaiola. Como voltar a trabalhar? Como voltar a trabalhar? Ele é capacitado para o trabalho e o médico disser que ele tem condições de voltar a trabalhar. Se não tiver, as opções seriam fazer o pedido do restabelecimento desse benefício administrativo do INSS, e agora funciona da forma como que eu expliquei, enviando o laudo pela internet, ou entrar com ação judicial solicitando o restabelecimento do benefício. Aí vai depender do que o médico disser e a documentação disser. Se o médico disser que ele pode voltar a trabalhar, aí nada o impede de procurar algum trabalho. Agora, se ele não tiver condições de exercer atividade laborativa que ele fazia na última profissão, aí é hipótese de cabimento de restabelecimento de benefício ou no INSS administrativamente, ou caso o INSS se alta novamente, entrar com uma ação na justiça. Pois é, tem mais uma participação aqui da Regiane, tá dizendo: boa tarde a todos, gostaria de saber, meu marido já se enquadra em se aposentar, ele tem 32 anos de carteira registrada, porém sempre trabalhou com agrotóxicos. É o comentário da ouvinte. Aí entraria a questão da insalubridade. Isso. Seria isso? Com 32 anos ele ainda não tem. Teria que ter 35 anos para ele ter o direito adquirido antes da reforma. 32 anos, ele não vai pegar o pedágio de 50%, ele talvez se encaixasse no pedágio de 100%, só que o homem teria que ter 60 anos de idade e pagar esses 3 anos mais os 3. Porém, ela traz uma hipótese de talvez ter uma insalubridade. Aí precisaria saber quanto tempo tem de insalubridade, que o homem, para o período especial, ele ganha um acréscimo de 40% do tempo trabalhado. Por exemplo, um homem trabalhou 10 anos com uma atividade especial, uma atividade insalubre. Isso corresponde a 14 anos. Aumenta 40% para o homem. Agora, agrotóxico por si só não quer dizer que vai ter o período especial. Vai depender ali de qual é o tipo de agente. Por exemplo, tem agentes químicos que se enquadram e tem agentes que não. E aí tem que analisar especificamente o caso da pessoa. Um exemplo de agente químico, tem agente químico que basta a exposição
composição do agente já dá o período especial. Exemplo mais comum, benzeno. Não importa a quantidade que a pessoa está exposta a isso, e apenas a existência do agente químico, nesse caso, benzeno. Mas, porém, existem alguns outros agentes que precisa ter uma quantidade, e apenas se estiver acima do limite de tolerância da quantidade que vai dar o direito ao período especial. Exemplo comum, xileno, tolueno, etc. Então, o fato dela dizer tem agrotóxico, precisaria analisar quais são os componentes e se tem mais algum outro tipo de insalubridade para precisar o tempo dele. Tá? O que enquadraria ou não como especial. Certo. Mas se não enquadrar especial, ela disse que ele tinha 32. Se não enquadrar como especial, ele provavelmente ou se aposenta na modalidade de aposentadoria por idade, com 65 anos, ou através do pedágio de 100%, que faltariam os 3 e pagaria mais 3 anos, mas ele precisaria da idade de 60 anos. Certo. Mais perguntas, né? Isso. Antes de eu ler a próxima pergunta aqui, eu vou pedir para os ouvintes priorizarem por mandar áudios mais curtos, né? Tem áudio aqui de 2 minutos. 2 minutos não dá, de 1 minuto gente. pouco, então... Pra gente conseguir tirar o máximo de dúvidas possível, tem que ser bem direto, assim, bem sucinto. Se conseguir ser sintetizado aí no máximo 30 segundos, tal, a gente consegue botar aquele no ar. Continuando, temos a Ângela Maria, tá dizendo assim: eu faço 60 anos em setembro e tenho 20 anos de contribuição. Como fica a minha situação? Vamos lá, ela vai fazer 60 anos em setembro. Esse ano já não é mais 60, esse ano é 60 anos e meio. Então ela completa. Quando ela completar essa idade, aí ela tem o direito à aposentadoria por idade. Ela vai se guardar, completar a idade. Não é mais 60, esse ano é 60 anos e meio. E o ano que vem? O ano que vem acrescenta mais 6 meses. Aí, no ano que vem, seriam 61. Então, a hora que ela completar essa idade, ela pode dar entrada na aposentadoria. Precisa ter os 15 anos de contribuição, mas os 15 ela disse que já tem. Basta ter a idade. Ângela, não vai ser esse ano, então vou ter que esperar mais um pouquinho. Tá certo. Temos aqui outro ouvinte, o Cristiano Fonseca. Boa tarde a todos. Uma pessoa que trabalhou em uma tecelagem e essa mesma tecelagem fechou há 10 anos. Como ela consegue localizar essa empresa, pois precisa do PPP para aposentadoria? Boa pergunta. Uma empresa que fechou, normalmente, como que faz para localizar? É um trabalho difícil, mas normalmente tenta buscar o dono da empresa, mesmo que essa empresa não exista mais, o dono, o sócio, eles têm condições de elaborar o PPP lá agora, né, mas referente ao período lá atrás, mesmo ela não estando aberta. Agora, em relação também a tecelão, é interessante que o tecelão, ele tem um enquadramento por analogia também para profissão, ou seja, até 28 de 1995 existia um enquadramento especial, além do agente nocivo, físico, químico ou biológico, mas também pela profissão. Engenheiro, dentista, veterinário. O tecelão, a profissão dele em si não está escrita ali, mas ele enquadra por analogia. Então, o tecelão, ele também tem o direito, por analogia, ao enquadramento pela categoria profissional, ou seja, só pelo fato de exercer a profissão. E essa documentação que ele perguntou, o ideal é ele tentar procurar os donos da empresa. Se a empresa faliu, por exemplo, aí verificar no processo, no fórum, na massa falida, quem é o síndico do processo, e encontrar quem são os responsáveis que podem emitir esse documento. Certo. Mais uma aqui, o professor Toledo está dizendo assim: a aposentadoria por insalubridade e periculosidade ainda estão em vigor? Qual que é a regra para se aposentar? Tá, periculosidade. Vamos lá. Periculosidade, um ponto. Insalubridade e periculosidade, elas deixam de existir, a conversão do período especial, que envolve tanto a insalubridade quanto a periculosidade, deixa de existir com a reforma.
Ou seja, pode utilizar esse tempo, validar esse tempo até 13 de novembro de 2019. Aquela conversão que eu falei que o homem ganha 40% no acréscimo e a mulher 20%. Depois dessa data, não usa mais. A gente pode utilizar tudo até essa data. E depois dessa data, passa a ser tudo considerado como tempo comum. E a aposentadoria especial, como que ficou o caso dela com a reforma? Na reforma, antes a pessoa precisava ter apenas 25 anos de tempo insalubre ou com a periculosidade, tempo especial, não precisava de idade mínima. E trouxe a reforma. A reforma trouxe para os casos de aposentadoria com 25 anos de insalubridade ou periculosidade, ela trouxe na idade de 60 anos, ou a regra de pontos fixos, que seria no caso de 6 pontos. Agora, em relação à periculosidade, os casos de vigilância, eletricidade acima de 250 volts, tiraram essa expressão constitucional. Aí vão surgir discussões na justiça sobre isso. O que eu estou querendo dizer? E não tem mais fundamento, depois da reforma, da periculosidade, porque não está escrito isso mais na Constituição. Aí vão ter teses, alegações, surgimentos de ideias na justiça sobre isso. Para trás, tudo bem. Agora, a periculosidade em si, como foi retirado isso do texto, não tem algo na Constituição, um artigo que vai encontrar fundamento para pessoas que trabalhavam com a periculosidade após a reforma da Previdência. Certo, então mais uma mudança aí também, né? Aqui nós temos uma pergunta da Eliana Correia pelo YouTube. Boa tarde, eu tirei um câncer do seio, um câncer maligno. Sinto muita dor no meu braço, que fica inchado e não trabalho. Não recebi nada do INSS. Tenho direito? Tenho 63 anos. Obrigada. É assim, para receber auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, não basta a pessoa ter a doença, estar incapaz. Precisa fazer um elo entre a doença, essa incapacidade dela, e a antiga profissão, aquela atividade que ela fazia. Se a pessoa tiver a doença, mas ela for capaz para trabalhar, não gera o direito ao auxílio doença. O exemplo típico de diabetes, a pessoa tem a doença, mas ela não é incapaz para o trabalho. E aí o câncer, algumas vezes, ele esbarra nisso. O câncer, por si só, ela vai ter que comprovar que o fato dela estar portando essa doença incapacita ela para o trabalho que ela fazia na última profissão dela. Por fazer quimioterapia, por dores, por remédios, mas não apenas a doença, e sim a incapacidade que a doença gera para o trabalho dela. É isso que ela precisa comprovar. Certo. Mais perguntas? Temos aqui a Rosa, ela quer saber se a aposentadoria rural mudou e qual é a idade agora. Não, isso é uma boa notícia. A aposentadoria rural não mexeram nas regras, continua a mesma coisa. A aposentadoria rural manteve homens 5 anos a menos, homens 60 anos de idade e mulheres 55 e 180 meses de trabalho no campo. Isso é rural pura. Agora tem a aposentadoria híbrida, que soma o tempo rural e urbano. Essa aí ficou a mesma idade das mudanças. Então, por exemplo, a mulher era 60 anos, ela também entra na regra de 60 anos e meio e vai subindo até 62. Na híbrida, que é o tempo, somando o tempo quando a pessoa trabalhou nos dois lugares, na roça e no campo. Aí ela vai cair na hipótese da modalidade da aposentadoria híbrida, em que a idade dela vai ser necessária a mesma idade da aposentadoria por idade comum. Agora, na aposentadoria por idade rural, que se tem 5 anos a menos de idade para se aposentar, essa não mexeu, continua igualzinha. Certo. Temos aqui também a Juliana de Americana, ela está dizendo assim: gostaria de saber sobre essa lei federal que foi criada sobre a comorbidade durante o corona. Eu estou trabalhando, sou classificação de risco, já dei entrada na aposentadoria e não posso ser mandado embora. O que fazer?
Eu não entendi exatamente a pergunta. Ela não pode ser mandada embora, ela vai continuar trabalhando na empresa. Eu não entendi qual é a dúvida exatamente dela, nesse caso. Se ela estiver trabalhando, recebendo... Eu não entendi se ela quer aposentar, mas ela não pode ser mandada embora. Segundo o que ela disse aqui, ela desculpa, tá cortando. Ela cita essa lei federal que foi criada sobre a comorbidade durante o corona. Ela diz que está trabalhando, ela é classificação de risco, ou seja, ela é do grupo de risco. Ela já deu entrada na aposentadoria e não pode ser mandada embora. Ela quer saber o que ela faz. O que ela faz, ela aguarda a resposta, trabalhando e aguarda a resposta do INSS. Em relação à previdência, não sei se ela está querendo saber alguma coisa trabalhista, e não seria a especialidade, mas pegando um link para a previdência social, quando uma pessoa está próxima de se aposentar, independente da pandemia ou não, coronavírus ou não, normalmente, que aí vem vinculado, né, nas convenções, normalmente quando ela está há 2 anos da aposentadoria, ela não pode ser mandada embora, ela tem uma chamada estabilidade no emprego para alcançar aquela aposentadoria. Então, em tese, pegando esse trecho e trazendo para a Previdência, ela de fato não poderia ser mandada embora. Esperar mais um pouquinho também, né? Ótimo, temos um áudio aqui também da Nair. Oi, Adaísa, eu queria perguntar para ela se tem uma pessoa acamada, habilitada em cima de uma cama, não tem movimento para nada, não tem reação para nada. E ele tem 2 crianças pequenas. Aí eu queria saber se tem que ser descontado do auxílio doença dele, o dinheiro da pensão, ou não. Porque a mulher que vivia com ele não quis saber de cuidar dele nem nada. E quer receber a pensão das crianças. E ela já arrumou outro homem, já está vivendo com outra pessoa. Essa questão entre pensões, como que fica? Peraí, ela está falando de pensão alimentícia ou pensão por morte? Pensão alimentícia Pelo que eu entendi, ele recebe o auxílio doença, mas é cobrado dele a pensão para as crianças. Essa pensão das crianças pode ser tirada do auxílio doença? Ao menos foi isso que eu entendi do que ela colocou. Que não acumula pensão por morte com auxílio doença. É por isso que eu acho que ela está falando de pensão alimentícia. Isso, pensão alimentícia. Pensão alimentícia seria a parte dos filhos. Da parte civil, daí não é INSS. Talvez a dúvida dela seja se pode abater esse valor do INSS. Seria como se fosse empréstimo consignado. Se o dinheiro já estiver ali, eles vão retirar esse valor do benefício civil. Mas aí essa dúvida é especificamente, por isso que eu estou entendendo, especificamente em relação à área civil. Pensão alimentícia, pensão por morte. Porque se fosse pensão por morte, não acumularia com o auxílio-doença, a menos que fosse a aposentadoria. Sim, auxílio-doença e pensão alimentícia. Nesse caso, entra numa outra esfera para tirar dessa pensão alimentícia do auxílio-doença? Aí vai depender do que tiver estipulado lá na pensão, nas regras do juiz, no acordo que ela fez civil. Certo. A pensão alimentícia não é um benefício do INSS, minha pensão por morte. Ela está perguntando, é uma dúvida, acho que se pode abater isso do valor do INSS. Se isso for estipulado lá, sim, desde que se mantenha um valor razoável, né? Vai depender se for estipulado na decisão, na audiência, ali do acordo da pensão alimentícia. Mas pode abater isso sim, se tiver isso previsto no acordo. Certo, próxima pergunta. Temos aqui outro ouvinte, está dizendo: boa tarde, eu gostaria de saber, eu tenho direito na aposentadoria, tenho 55 anos e há 2 anos estou sem registro, será que eu consigo me aposentar? Ele não falou quantos anos ele falou a idade e não falou quanto ele tem de registro, né? Aí vai depender do quanto ele vai ter de registro. Isso mesmo. Se for ela falou só tem que estar 2 anos sem trabalhar, mas eu não sei quanto ela tem de contribuição. Isso aí, temos aqui também outro ouvinte, está dizendo assim, boa tarde, em janeiro de 2019 faltava 1 ano
11 meses e 3 dias para dar 30 anos de contribuição. E agora, eu vou poder? Eu sou de 1975. Ela vai cair também naquela regra que eu falei, pedágio de 50%, ela vai pagar metade do tempo que faltava, ela estava com mais de 28 anos quando publicou a reforma, ela paga metade do tempo a mais e incide o fator previdenciário, mas ela se encaixa assim na regra do pedágio de 50%, que é uma hipótese de concessão de aposentadoria. Tava contando os dias e as horas praticamente, né? Tem um outro ouvinte aqui. Boa tarde, eu tenho 16 anos de contribuição, mas estou com uma doença crônica na coluna, estou perdendo a força nos braços e nas pernas. Eu posso pedir aposentadoria? Tenho 56 anos de idade. Tá, eu acho que ele está perguntando no sentido da doença. Da aposentadoria por invalidez. Ele vai precisar levar a documentação médica dele e comprovar aquilo que eu disse para qualquer benefício por incapacidade, quer auxílio doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente. Vai precisar comprovar essa incapacidade dele para o trabalho que ele fazia. Um exemplo comum: uma pessoa, ela trabalha um pedreiro e ele tem problema na coluna, então se vincula aquela profissão dele, o pedreiro e o abaixar, o levantar, a dificuldade na coluna. Vai ter que fazer esse elo entre essas as doenças que ele tem e o que gera de incapacidade para ele trabalhar na função dele. É isso que ele tem que fazer. Isso para ele solicitar um eventual auxílio doença. Agora, em relação, se não for isso, se ele quiser saber em relação a aposentadorias definitivas, talvez ele se encaixe lá na frente, no futuro, na modalidade de aposentadoria por idade, em que o homem precisa de 65 anos para se aposentar e 15 de contribuição. Isso, aqui no Facebook temos a Viviane Bueno, tá dizendo assim, boa tarde. Quem deu entrada na pensão por morte urbana em dezembro e já foi enviada toda a documentação para o INSS. Eu ligo para eles e falam que está em análise. O que eu posso fazer? Tá, quando o benefício em análise significa que ainda não concluíram. Vamos lá. Na prática, o INSS ele teria que responder em 30 dias, mas isso não acontece na prática. Até uns 6 meses é um prazo razoável. Razoável em termos de prática, não estou dizendo que é o ideal. Assim, normalmente é o que a gente costuma ver. O que dá para fazer para acelerar isso? Dá para ela fazer uma reclamação na ouvidoria do INSS, pelo próprio site do INSS. Isso costuma resolver muito. Já vi casos de fazer reclamação, até mesmo de eu fazer reclamação, e em 3 dias o benefício concedeu, sai a resposta. Então, fazer uma reclamação no site do INSS na ouvidoria. Uma outra hipótese, só que aí precisa de advogado, é entrar com mandado de segurança, não para conceder o benefício, mas para que o INSS responda no prazo legal. São as duas hipóteses. Agora, mandado de segurança precisa contratar um advogado para fazer. E a reclamação na ouvidoria, ela própria pode fazer no site do INSS. Nossa, 12h51 agora, já estamos, mas dá para fazer algumas perguntinhas ainda, né? Isso, tem bastante participação, como sempre, né? Como de praxe. A gente vai ter que fazer uma parte 2 também, né? Exatamente, tem que combinar uma parte 2 com a Fernanda. Antes eu vou colocar aqui mais um áudio aqui da nossa ouvinte Inês. Por favor, gostaria de saber, tenho 52 anos e 24 de INSS. Consigo este ano? Tenho direito? 52 e 24. Eu acredito. E no caso dela, a regra mais próxima seria a aposentadoria por idade, que vão ser com 62 anos de idade. Porque ela não vai ter que no pedaço de 50%, a idade ela ainda não tem. O de 100% faltariam. Eu acredito que ela vai chegar mais perto da idade mesmo. Isso, temos uma pergunta aqui da Lu, tá dizendo boa tarde a todos, quero saber do 14º salário, porque tem muita gente me perguntando e eu não sei de nada. Se puder me responder. 14º salário. Aí, mais relativo à parte em relação a direito do trabalho. A única coisa que está tendo de diferença
agora foi a antecipação da parcela do 13º por conta do coronavírus. Anteciparam, que era pago lá em dezembro, para dar um suporte financeiro para as pessoas nesse momento de crise. Certo. Temos mais uma participação. A Nilza, boa tarde. Eu tenho 59 anos de idade, estava trabalhando registrada, só que eu trabalhei apenas 4 anos e 3 meses registrada. Eu tenho que continuar pagando o INSS até completar os 15 anos de contribuição? O que eu faço? Eu fui mandada embora, ela está dizendo. Sim, é isso mesmo. Está pagando até completar os 180 meses, que são 15 anos de contribuição. Aí ela vai precisar da idade, 62, mas que logo ela já completa, mas vai faltar completar os 15 anos. Ela vai ter que comprar na papelaria um carnê e voltar a contribuir para o INSS, para ela ter direito à aposentadoria. Ótimo, tem um outro ouvinte aqui também. Essa aqui já mandou pra gente, né? Tem outro ouvinte que está dizendo assim: boa tarde, eu gostaria de saber da doutora, eu já estou com o papel tudo na mão, inclusive o tempo de roça. Eu posso ir no INPS já dar entrada ou eu preciso de um advogado? INPS, o pessoal conhece como INPS ainda. Sim. Antigamente falava INPS. Não, ela pode fazer sem um advogado também. A única diferença é que precisa estudar e saber algumas regrinhas, e com outra pessoa vai ter maior estudo, mas nada impede que ela tenha sozinha. Agora, a aposentadoria final, que ela pergunta, tem muita regra, então é interessante às vezes conversar com alguém para, vamos dizer, fazer alguma coisa contra ela mesma. Nesse momento, ela não vai conseguir levar o documento para o INSS, está fechado. A única forma que ela tem de fazer isso é pelo computador. Nesse caso, ela vai ter que enviar, ou conhecer alguém que digitalize esses documentos e dê entrada nessa aposentadoria e envie essa documentação pelo site do INSS através do meu INSS, de forma digital. Certo. 1h03, já extrapolamos muito no tempo. Para a gente finalizar, Fernanda, a gente vai ter que marcar um outro dia para continuar tirando essas dúvidas, né? Com toda essa questão do INSS ou INPS, para alguns que têm essa referência ainda, estar fechado, por enquanto não tem previsão de reabertura desses serviços, né? Para os presenciais. Não, e todas as vezes que tiveram, funciona assim. Sai no jornal lá, data X, vai reabrir, mas aí quando chega perto da data, eles prorrogam. Uhum. Todas as notícias que tiveram, né, vai reabrir a partir da data. Próximo da data foi prorrogado. Certo, e assim, isso é no ritmo assim federal, não é? O Estado não pode decidir em relação a isso, é só o governo federal mesmo. Isso, está funcionando no âmbito nacional. Não vi nenhuma decisão localizada, né, se do Estado tal, voltou a funcionar ou de outro. Todas as notícias que eu, pelo menos, tenho acompanhado, no sentido da mesma decisão para o país inteiro. Uhum. Que a gente tem visto muitas ações assim regionalizadas, né, aqui em São Paulo, né, e em regiões de São Paulo, então só para esclarecer isso também, né. E outra questão também é que isso vai deixar um passivo enorme. Quando voltar, meu Deus do céu, como será que vai ser? Porque já está só aumentando essa fila aí desses serviços, né? Não é muita coisa que consegue dar conta online desses serviços, né? Porque a sua pontuação está correta. E muitos serviços, como eu disse, a cumprimento de exigência, eles marcam, mas aí perto da data eles cancelam e vão remarcar para um momento posterior. E aí isso vai acumulando uma maior quantidade de serviços. Mas isso está, né, a nível geral, que eu estou em relação ao INSS, mas nesse momento a empresa, tudo está vivendo um momento mais parado, né? Vai trazer uma comunicação para o país. E todo mundo está sentindo isso que eu estou querendo dizer. Realmente, vários serviços, né? Bom, 1h05, muito obrigada, Fernanda, por tirar as dúvidas, por todas as suas orientações. A gente vai ver um dia para marcar novamente. A gente pode até tentar fazer um esquema diferente para receber antes as perguntas também, para já começar com um roteirinho e conseguir responder mais dúvidas, né? Muito obrigada pelas orientações. Obrigada, eu que agradeço. Um abraço para todos vocês.
para todos os ouvintes também. Fiquem todos com Deus. Obrigada, até. Então, 1h06,